senhores. Senhores. Pronto. Senhores, senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores da imprensa. Infelizmente, nós somos protagonistas do episódio que nada engrandece essa casa. Nada engrandece a todos nós. Estamos tomando decisões que não eram para ser tomadas. Então eu fico triste, mas não me restou outra alternativa, senão a vir aqui, reabrir, porque nós não podemos ficar sujeito às intempéries de uma mesa diretora que age erradamente, se intrometendo no Conselho de Ética, cancelando uma sessão que eu não tenho direito, nem autonomia, nem o regimento permite isso. Fiz todos os apelos para evitar essa situação. Eles acharam que estavam certos, ou se acharam que erraram, não quiseram voltar atrás. Então, a maioria não pode ser subjugada por uma minoria. Então, muitas vezes, nós somos obrigados, o deputado Miro Teixeira, não sei se o Miro está aí, levantou a questão e ele tem toda a razão. Nós não somos obrigados a obedecer àqueles que rasgam a Constituição e passam por cima da lei. Então, nós estamos aqui exatamente cumprindo o que está no regimento, estamos aqui cumprindo a lei. Então, eu não tinha outra alternativa não voltar aqui e continuar a sessão que eu interrompi em função da ordem do dia. Então, senhores deputados... Lhe faço a questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a questão de ordem. Deputado Júlio Delgado, vossa excelência... Para falar com o líder depois. 2 minutinhos. Rapidamente. É só... Um minuto. Por prudência, e já que nós queremos... Deputado, deixa eu só concluir aqui. Como a sessão do plenário vai encerrar dentro de 20 minutos no máximo, nós vamos ficar aqui, vou dar a palavra aos deputados, nós vamos conversar. Muito bem. Dar a palavra aos deputados. Eu queria falar como líder, senhor presidente. Não vou líder também, reabrir a sessão formal. Daqui a 20 minutos, eu reabro a sessão formal. Perfeito, está correto. Tá certo? Como líder. Os senhores podem compreender, eu darei a palavra ao deputado Júlio Delgado. Na sequência, como presidente, líder, como líder, Bruno Araújo, como líder. Chico Alencar pelo pessoal como líder. Essa era a sugestão e já... Anotando aí. Graças a Deus que aqui estão, presidente, pensam juntos. Deputado Jordi aqui. Nós tínhamos que dar uma satisfação à sociedade e boa parte dos colegas que aqui estão hoje estão dando essa satisfação. Não poderíamos entrar no jogo da protelação do que aconteceu hoje aqui no Conselho de Ética e no plenário da Casa. Agora, por prudência, Vossa Excelência fez, o deputado Bruno pensou a mesma coisa, e o deputado Molon, que pediu como líder, os que aqui estão pedindo, que a gente faça essa reunião, uma reunião informal, até às 14, por prudência, pela questão da reabertura oficial, quando a sessão lá encerrar, e nós teremos a legitimidade para Vossa Excelência reabrir sem nenhum questionamento jurídico, até porque essa é a prerrogativa. Então eu cumprimento Vossa Excelência já pela decisão e cumprimentando a todos aqueles deputados que aqui estão demonstrando que o Conselho de Ética desta Casa é uma outra praia, é uma praia que eles não conheciam e os deputados vieram aqui respaldar essa decisão. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Júlio Delgado. Eu escrevo para o senhor. Presidente, nós queremos, durante a presidência do então presidente da Câmara, Aécio Neves, foi constituída e criado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Com tudo que o Brasil assistiu hoje, nós temos a obrigação de vir respaldar e dizer da nossa absoluta confiança e a serenidade e seriedade com que o Conselho de Ética vem desenvolvendo o seu trabalho. O que o Brasil assistiu hoje pela manhã é uma demonstração de uma utilização de força e de autoridade
incompatível com a norma, incompatível com a racionalidade e, sobretudo, incompatível com a necessidade de uma instituição que tem no Conselho de Ética a última fronteira para a solução das questões que são postas e aguardadas para o país em relação ao decoro dos parlamentares. Portanto, presidente Zé Carlos Araújo, nós queremos, em nome do conjunto de líderes, seguramente cada um dos líderes vai falar, e aqui separando posições de governo, oposição, o que nos interessa é a estabilidade institucional do parlamento brasileiro. E nessa posição nós viemos reforçar o entendimento, cumprimentar o que para nós no PSDB e seguramente para a Câmara dos Deputados como um todo é sempre um orgulho e altivez para todos nós, como vimos, apesar da invólucro frágil, mas de conteúdo firme, a fala da deputada Mara Gabrilli no plenário é endossada e representa o sentimento dos brasileiros. Viemos cumprimentar o Conselho, reforçar o seu trabalho e cumprimentar a deputada Mara, que hoje falou pelos brasileiros no plenário da Câmara dos Deputados. Parabéns, Bruno. Muito obrigado, deputado Bruno Araújo. Deputado Alexandre Molon, ouvido. Vamos levantar um pouquinho aqui. Obrigado, presidente. Molon da onde? Estou aqui, presidente. Cadê o Molon? Estou aqui, presidente. Desculpa, Molon. Virar para trás. Para cá, ô Ivan. Vira para cá. Com a palavra. Esperar só o plenário se acalmar um pouquinho, já falo, presidente. Vou botar um lugar para ele aqui. Olha a cadeira para ele. Bota aqui, pega. Bota aí. Glauber Domingos, só um registro aqui atrás. Senhores, convido para a mesa. Não, gente, eles pediram convido para a mesa. Pode virar para o advogado. Vira para frente aí. Doutor Nobre, por favor. Peço aos partidos que tem... Por favor, senhores. Eu estou convidando o advogado. Doutor Nobre, por favor. Por favor. Presidente, segue as falas aí, presidente. Deputado Molon, por favor. Presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais integrantes do Conselho de Ética, o vice-presidente, o deputado Sandro Alex, cumprimentar o deputado Fausto Pinato, o relator. Deputado Pinato, parabéns por ter cumprido o prazo. Vossa Excelência não descumpriu o prazo, entregou dentro do prazo a colocação de Vossa Excelência corretíssima antes da suspensão dos trabalhos. Cumprimentar o advogado, o doutor Marcelo Nobre, cumprimentar os colegas, as colegas. Presidente, antes de mais nada, parabéns pela firmeza em não aceitar uma decisão antirregimental e que, honestamente, presidente, nunca vi nesses anos que eu estou aqui na casa um presidente determinar o cancelamento das reuniões. Eu já vi, sim, corretamente, os presidentes determinarem a suspensão das deliberações, como manda o regimento interno da casa. Mas jamais tentar cancelar na força, na marra, no autoritarismo, uma reunião de uma comissão, qualquer que fosse, quanto mais do Conselho de Ética. Por essa razão, eu quero, antes de mais nada, também dizer que Vossa Excelência acertou ao suspender os trabalhos para que pudéssemos ir para o plenário e pudéssemos tentar votar a matéria do dia de hoje. Lamentavelmente, a decisão da presidência era impedir os trabalhos do Conselho de Ética. Foi isso que ficou demonstrado no plenário da Casa nessa manhã. E, felizmente, nós tivemos essa reação dos mais diversos parlamentares, de vários partidos, se negando a aceitar a tentativa de colocar um cabresto no Conselho de Ética. O Conselho de Ética dessa casa tem autonomia, tem dignidade e não vai aceitar pressão
para que qualquer resultado encomendado ou desejado pela presidência da Casa seja atingido. O Conselho terá autonomia para julgar com independência aquilo que achar correto. Eu quero, como líder da Rede Sustentabilidade aqui, presidente, agradecer por essa sua determinação de levar adiante a sessão, essa reunião do Conselho de Ética, para apreciação de uma representação da Rede Sustentabilidade e do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que juntos representaram pela abertura de processo por quebra de decoro parlamentar. Quero cumprimentar também o relator pelo acerto da sua decisão de entender que a representação é admissível. E, a partir daí, passar-se a fase de apresentação de indícios, provas, testemunhas, que deve instruir qualquer processo. Por fim, presidente, eu quero também apoiar a decisão de Vossa Excelência de manter os debates até o fim da sessão. É importante que o parlamentar lá no plenário peça novo painel na nova sessão, impedindo assim que haja quórum para a continuação da deliberação, e vou sugerir a Vossa Excelência que, após a apresentação do relatório pelo relator e também a manifestação do advogado, que Vossa Excelência siga normalmente os trabalhos, inclusive, se possível, deliberando pela aprovação do relatório do relator, se isso for regimental, de acordo com a convocação feita por Vossa Excelência. Se for possível pelo regimento, eu peço a Vossa Excelência que siga os trabalhos, porque será uma maneira deste Conselho mostrar que a tentativa de oprimi-lo, de dominá-lo e de fazê-lo aceitar ordens ilegais provocará o efeito inverso, ou seja, ao se tentar fazer isso, o Conselho avança no cumprimento das suas obrigações, dos seus trabalhos. E, por fim, presidente, poucas vezes vi um processo instruído com tantas provas. Poucas vezes um caso teve tão fundamentos para levar à cassação por quebra de decoro. Eu tenho certeza de que esse Conselho de Ética não vai faltar ao Brasil, que espera que essa comissão, que esse Conselho faça justiça, sem prejudicar ninguém, mas também sem aceitar qualquer ato de corrupção, qualquer crime ou qualquer descumprimento do nosso Código de Ética. Parabéns e vamos à luta pela justiça aqui na Casa. Obrigado, presidente. Presidente, nesse momento no plenário existe uma votação nominal. Eu gostaria de pedir aos líderes aqui presentes que orientassem as suas bancadas para que entrasse obstrução no plenário ou para que não registrasse o voto, para que não prejudique a atual reunião e para que o plenário não tenha quórum no momento. Eu peço aos líderes aqui presentes que orientem as suas bancadas para obstrução ou para não registrarem o voto. Muito obrigado, presidente. Senhor deputado, e apenas só continuarmos esse debate, que não tem nenhum impedimento, sem absolutamente nenhuma deliberação. Bom, senhor deputado, nós não vamos dar margem para quem quer nos impedir. Nós estamos dando uma demonstração clara e inequívoca de que a democracia nesta casa tem que imperar. E vocês são testemunhas disso e são protagonistas deste fato. Mas nós temos um problema de ordem legal que nós não conseguimos ultrapassar ainda. A questão é que a mesa, o presidente em exercício, cancelou a reunião. Então eu farei o debate, conversaríamos. Essa sessão vai ser uma sessão de debate, mas não vamos deliberar absolutamente nada para não correr o risco de amanhã contaminarmos todo este processo e perdermos todo esse trabalho. Portanto, já está convocada uma sessão para a próxima terça-feira, onde nós vamos ver o relatório e vamos deliberar, se possível. É claro que no relatório tem regimentalmente o pedido de vista, nós vamos dar e vamos marcar. O Conselho tem no seu regimento o prazo de dois dias, não 2 sessões, 2 dias. Ou seja, terça-feira, isso, passa quarta e quinta, eu não vou convocar para sexta-feira. Então, na outra sexta-feira, nós vamos deliberar o relatório. Pela ordem, não só deliberação, porque eu vejo advogados, na medida em que o direito de defesa é um princípio para uma decisão, se for garantida a defesa agora, também poderá ser questionada
a validade dela neste momento. Então, acho que a grande vitória foi a dignidade deste poder em dizer que o autoritarismo não tem vez e que o Conselho não se submete a decisões, vaidades ou qualquer ato imperial. Não é? Então, essa é a grande vitória. Então, acho que a melhor decisão realmente é a gente, com a maior calma, fazer as convocações e abrir aqui um debate que não necessariamente é direcionado. Eu acho que tem coisa muito importante. Se me permite, só para concluir, hoje eu vi com fraternidade pessoas muito ligadas ao presidente Edmilson. Está sendo avassalado, eu não vou dar o nome, as pessoas que eventualmente foram citadas na imprensa como possíveis presidentes alternativos. Aí me falaram assim, deputado Zé Carlos Araújo, o presidente da Comissão de Ética, por exemplo, o pessoal nem se fala, já tem 4, eu já sou condenado por escrito, advertido, tem 3 respondendo a processo, né? Enfim, mas esse tipo de violência, de tentativa de intimidação, não é possível. Com quem, de alguma maneira, pode contribuir para fazer justiça, dando todo o direito à prova da inocência. Mas ninguém pode ser constrangido. Então, tem um bando de deputado que, porventura, responde a algum processo e que não tem nada a ver diretamente com esse processo do Eduardo Cunha, sendo coagidos, porque há funcionários obedientes ao presidente, exercício do cargo da presidência, para vasculhar a vida. Eu ouvi falar hoje que até prestação de conta de verbas legais, a data para ver se uma empresa expediu realmente uma nota fiscal, por exemplo. Mas se a data não for compatível, está sendo colocado no crivo para constranger parlamentares. Se isso é verdade, e quem me disse, a minha fonte, foram 2 deputados muito ligados, então realmente é uma violência. E como está se tornando público, porque eu ouvi de muitas pessoas depois isso, é bom que a gente ponha na mesa esse tipo de questão para dizer, ninguém aqui vai deixar de ter a solidariedade se qualquer tentativa de constrangimento dessa natureza ocorrer, pelo fato de estar neste momento sendo juiz, digamos assim, dentro do Conselho de Ética, envolvendo, no caso, o presidente ou envolvendo quem quer que seja. Ninguém aqui saiu punindo antecipadamente. Não é? É um Conselho de Ética que dá todos os direitos legais de defesa. É isso, presidente. Senhor deputado, eu vou dar a palavra, agora eu vou limitar 3 minutos, porque nós temos muitos parlamentares que querem usar a palavra. Os líderes vão falar, os membros do Conselho vão falar e os deputados todos vão falar. O que já foi dito, o nobre deputado Marcelo Nobre está aqui, ele não vai fazer, não é a defesa. Ainda não foi eleito deputado. Eu fiz questão, o nobre advogado, mas se quisesse, tenho certeza que estaria nessa casa. E estaria aqui com a gente. O nobre advogado, Marcelo Nobre, é um advogado constituído pelo deputado Eduardo Cunha, é a função dele, tem para isso o advogado sair, vivem os advogados dos seus clientes, o que foi contratado, ele tem que desenvolver o trabalho dele. E nós temos que aplaudir e que ele o faça bem, porque ele é um grande profissional, nós conhecemos. Portanto, eu vou dar a palavra depois ao nobre advogado Marcelo Nobre. Quero falar com ele sobre o nosso relator, que não infringiu absolutamente nada do Código, não antecipou voto de forma nenhuma, agiu dentro do regimento, com lisura, com seriedade e, acima de tudo, com justiça. Eu quero aplaudir o nobre relator Pinato, que está aqui. Quero dizer a você, Pinato, que já foi colocado no plenário e você passou o constrangimento em São Paulo. Nós vamos pedir, não só a Casa, mas a Polícia Federal, vamos oficiar a Polícia Federal como presidente do Conselho, segurança para o Pinato, porque ele foi ameaçado e não me foi dito por ele. Mandaram derrubar a bandeira, presidente. Hoje é o dia da bandeira, ela tem todo o direito de me agredir. Portanto, presidente, é o dia da bandeira. É o dia da bandeira. Está caindo a bandeira ali. Você está sendo coberto por esse manto sagrado. Senhores, então,
Eu queria dar a palavra ao Henrique Fontana, Chico Alencar, e depois... Escrevi também como líder, presidente. 3 minutinhos, rigorosos. Presidente, eu me inscrevi como líder também. Vamos lá. Henrique. Como líder, só para informar a todos, começou uma votação nominal. Mas nós não vamos numa votação nominal, gente. Calma. Que absurdo. O poder de chantagem do presidente tem que ter limite. Eu queria pedir, senhor presidente, para que os líderes, por favor, não utilizassem o tempo de líder, deixassem os membros do conselho se manifestar. Nós estamos fazendo discurso aqui. Por favor. Acho que o tempo fosse igual para todo mundo. Senhores deputados. Presidente. Vamos lá, a gente está perdendo tempo. Vamos concordar aqui com o Jorginho Melo? 3 minutos. Presidente, vamos concordar com o Jorginho Melo que os líderes, por favor. Fala no mesmo tempo. Presidente conclui informação sobre ameaça. Presidente, posso usar a palavra, presidente? Uma dúvida. Eu não quero falar, só quero fazer uma pergunta. Eu só queria... Eu não tomei conhecimento deste caso da ameaça ao relator. No momento oportuno, eu pediria ao senhor que o relator falasse sobre isso ao Conselho, porque isso é um fato gravíssimo. O relator não falou ainda, mas o deputado Sandaré, nosso primeiro vice-presidente, falará sobre esse caso. Perfeito. Agora, obrigado. Garantir a inscrição de quem está inscrito, senhor presidente. Eu tenho muitos defeitos na vida, tenho muitos defeitos. Ninguém é perfeito, eu tenho muitos defeitos. Mas eu tenho uma virtude. Eu tenho toda a paciência que Deus me deu. Portanto, tenham calma, que todos vão falar. Eu estarei aqui ouvindo todos os deputados que querem falar. Pode. Presidente, questão de ordem. O vice-presidente pode tudo. Presidente, só para comunicar ao plenário, e até fiz esse questionamento também no plenário e faço a Vossa Excelência, até baseado no artigo 6º do nosso Código do Conselho de Ética, que prevê o zelo à dignidade do parlamentar. Eu perguntei ao nosso relator, deputado Pinato, se ele ou alguém da sua família teve nesses últimos dias algum tipo de constrangimento, pressão, ameaça. E ele me disse que sim. Então eu peço a Vossa Excelência que requisite segurança para que ele possa desempenhar o seu papel, a sua atividade e também segurança à sua família. Foi o pedido que eu fiz em plenário e refaço aqui com o apoio dos componentes do Conselho a Vossa Excelência. Farei todo o possível, todos os esforços serão utilizados, inclusive junto à Polícia Federal. Portanto, faço um apelo aos senhores deputados para usar o tempo 3 minutos indistintamente. Deputado Henrique Fontana, 3 minutos. Presidente, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a todos os colegas que aqui estão numa demonstração absolutamente pluripartidária dentro do Parlamento Brasileiro. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo equilíbrio e serenidade para conduzir um Conselho de Ética que tem a importância que tem um Conselho de Ética do Parlamento Nacional. Cumprimentar ao relator Fausto Pinato, que obviamente, como todos nós, tem todas as condições e vai suportar todo e qualquer tipo de pressão para apresentar um relatório de acordo com a sua consciência. E quero dizer, presidente, que o deputado Eduardo Cunha já perdeu as condições de presidir o Parlamento Brasileiro, que é uma função que ele exerce para conduzir os trabalhos de 512 deputados e deputadas que foram eleitos pelo povo brasileiro. E, portanto, o Parlamento Brasileiro nunca pode ser confundido com o interesse pessoal do deputado Eduardo Cunha. Ele já há muito tempo usa do método da intimidação, da chantagem e outras ações inadequadas à ética com que a política deve ser feita, mas especialmente a condição para conduzir a presidência dos trabalhos em nome de todos nós. E hoje nós tivemos provavelmente a demonstração limite do autoritarismo, do desrespeito ao regimento interno, do uso da presidência da Câmara para fazer a sua própria defesa. Porque todos nós, como democratas que somos, respeitamos e queremos que ele tenha o direito ao devido processo legal. O que ele não pode é usar a presidência da Câmara para fazer a sua defesa,
Para fazer a sua defesa, ele pode contratar um advogado, como está aqui o seu advogado. Ele pode apresentar provas, documentos. Ele pode até, eventualmente, contar uma história dificílima de se acreditar, como aquela que ele contou na entrevista que deu para o Brasil inteiro. Mas ele pode, presidente, acelerando os trabalhos deste Conselho de Ética, mostrar as suas provas, mostrar os seus documentos e apresentar a sua defesa. Agora, ele, a partir deste ato de hoje, se alguém ainda tinha alguma dúvida, ele perdeu definitivamente todas as condições de continuar presidindo o Parlamento brasileiro. Ele vai usar e continuar usando a sua função como presidente, confundindo com a sua própria defesa. Por isso, presidente, desejo, e esse ato simbólico de caráter absolutamente pluripartidário mostra que o Parlamento não quer inviabilizar o seu papel na democracia brasileira. É a democracia do nosso país que está em debate neste momento. Obrigado. E a sua decisão de reabrir os trabalhos aqui, presidente, e com esta prudência de não tomar nenhuma decisão que possa gerar qualquer problema futuro, ela é digna de grande aplauso e servirá também, seguramente, de suporte para que, de acordo com a sua consciência, deputado Fausto Pinato, Vossa Excelência apresente, como já apresentou, e defenda o seu relatório, que do meu ponto de vista, aí falo eu, com o conjunto de provas que eu já vi, com todas as questões que eu já li, inclusive a representação do Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida que isto terminará de forma democrática, respeitando o devido processo legal, com a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Deputado Chico Alencar, por 3 minutos. Presidente, vice e demais parlamentares aqui, hoje, esse 19 de novembro, se constitui como o dia mais importante dessa legislatura. Nós, de maneira ampla, suprapartidária, dissemos que tudo tem limite e um mínimo de ética, dignidade e decoro são exigidos, inclusive para exercer a função de presidência da Câmara dos Deputados. O que se tentou perpetrar, e esse ainda presidente usa esse expediente até para os seus negócios, foi através de interpostas pessoas se atentar contra o Conselho de Ética, dar um golpe, desmoralizar o Conselho. O jovem Felipe Burnier da mesa foi designado para essa tarefa. Isso é uma vergonha. O parlamento brasileiro, enquanto Cunha estiver à frente dele, fica apequenado. E cotidianamente a chantagem, a ameaça, a retaliação, o esbulho, a manipulação vai ser servida como um pão embolorado de cada dia. Que bom, eu fiquei muito emocionado que uma parte expressiva do plenário disse não a essa degeneração, com dignidade. Aqui, olha, não tem social-democrata, socialista, liberal, neoliberal, conservador, nada disso. Tem um mínimo de respeito à função de representação pública, que chegou aos níveis mais baixos, coordenada pela presidência da Casa. Isso é inaceitável. Tudo tem limite, tudo tem limite. Nós não podemos mais aceitar isso. E olha, fiquei muito feliz, porque tive de manhã, vi as manobras apequenadas para obstruir a reunião, inclusive com os argumentos mais estapafúrdios, a simples entrega pelo presidente ao relator, que tem toda a nossa solidariedade, ambos, aliás, de uma defesa ou manifestação prévia, afinal, exarada pelo presidente e seu respeitabilíssimo advogado, que eu digo sempre, Marcelo Nobre sempre defendeu causas bem mais nobres do que essa, mas é da função advocatícia, tem todo o direito. Pois olha, essa entrega da defesa para o relator pelo presidente foi considerada inépita e maneira de estar decidindo contra o regimento.
Aliás, ele concedeu a palavra para essa questão de ordem, essa mixórdia, não é questão de ordem, e foi uma decisão também. Então, eles estão apelando para tudo. Sabe por quê? Medo da apuração. Medo de que a ética e o decoro parlamentar funcionem para valer. Para concluir. Eu estou muito feliz, não de ser parceiro do Cunha como processado nesse Conselho de Ética, mas porque ética e decoro são respeitados por nós, todos que estamos aqui, e nenhum processo vai nos intimidar, calar e ameaçar. Agora, cheguem, eu não quero mais participar de reunião de líderes com a presidência questionada, suja, de Eduardo Consentino Cunha. Não vamos consentir mais isso. Senhores deputados, senhores da imprensa, eu, em homenagem ao nobre advogado Marcelo Nobre, e para poupá-lo de ouvir tudo o que os deputados estão colocando a respeito do seu cliente, eu pergunto ao advogado Marcelo Nobre se quer usar a palavra e dizer mais a ele, de espontânea vontade, e dizer a ele o seguinte: ele está, depois que falar, eu vou dispensar o deputado, o advogado, porque já que nós não vamos tomar nenhuma decisão hoje, sobre o cliente dele, mas eu quero agradecer a presença dele aqui. Obrigado. E vou dar a palavra por 10 minutos ao advogado para que ele coloque as coisas que ele quer colocar, em função, inclusive, em respeito ao relator, sobre os argumentos que já foram apresentados aqui. E depois, nobre advogado, Vossa Senhoria está dispensado, porque nós não queremos constrangi-lo com tudo o que está sendo dito aqui, que é um desabafo do parlamento, e Vossa Senhoria sabe que os deputados estão, na verdade, desabafando tudo aquilo presidente, que tem passado nessa casa. Peço esclarecimento, presidente. Não seria conveniente que nós esperássemos a próxima reunião formal para que o advogado pudesse manifestar e a gente aí colhesse realmente a manifestação dele, para que nós pudéssemos... Eu acho que seria prudente, senhor presidente. Ele não encerrou a ordem do dia ainda. Para concluir. O advogado não vai fazer nenhuma defesa do seu cliente aqui. Eu estou fazendo homenagem ao advogado, que ele está aqui desde de manhã, veio aqui, e eu acho que nós temos que ser cortês com todos nós aqui. Essa casa é uma casa do contraditório. Presidente, quem fez o advogado demorar tanto tempo aqui foi o cliente dele, não o conselho. Presidente, acho que devia deixá-lo à vontade para ficar ou não, presidente. Mas se ele falar agora, pode caracterizar uma reunião formal. Não vale. Prefiro que ele não fale, presidente. Acho que é melhor. É melhor para não formalizar a reunião, presidente. Nós não estamos numa reunião formal. Não existe uma reunião oficial. Nós estamos numa reunião. Deu o direito dele ficar à vontade, presidente. Vai falar agora é ruim. Desculpe, mas o advogado Marcelo Nobre sabe separar o jogo do trigo. Jamais usará qualquer coisa que está se passando nessa reunião informal, repito, informal. Ela não está reaberta, nós não reabrimos, mas em homenagem ao deputado Marcelo, ao advogado Marcelo Nobre, eu vou passar a palavra para que eu possa fazer as suas considerações. Nobre advogado. Presidente, só para saber, é para me manifestar sobre a defesa? Não, claro que não. Então ele não tem o que falar, né? Então, não, deputado Jandeiro, gostaria muito de falar, de saudar essa casa, o ilustre presidente, o ilustre vice, o deputado Pinato, relator, agradecer a todos os deputados a oportunidade da defesa vir exercer aqui o seu direito, dizer que hoje é dia da bandeira e é dia em que o parlamento perdeu um grande representante desta casa há 25 anos atrás, que era o deputado Freitas Nobre. Por essa razão, eu queria profundamente agradecer essa oportunidade
mas tendo em vista não ter ainda a oportunidade de exercer a defesa do meu cliente, porque eu tenho fortes argumentos e gostaria de colocá-los, e essa é a única reivindicação que nós teríamos. Nós não temos problema nenhum com relação à antecipação feita pelo relator. Não é essa não é a nossa discussão. A nossa discussão é a de que nós não tivemos a oportunidade de ver a defesa também avaliada junto com a acusação. Então, presidente, eu fico à disposição para exercer aqui o direito de defesa do meu cliente e agradeço profundamente essa oportunidade. Eu queria aqui, em nome do presidente José Carlos Araújo, agradecer a presença de todos os parlamentares, agradecer a confiança do presidente e do vice-presidente Sandro Alex. Queria aqui agradecer a presença do nobre advogado Marcelo Nobre, que como também sou advogado e respeito a advocacia, seja bem-vindo, você está no teu papel constitucionalmente atribuído. Eu queria aqui esclarecer alguns pontos ao povo brasileiro, àqueles que representam o povo brasileiro, que são nós, deputados federais, esclarecer de uma vez por todas algumas boatarias que vem acontecendo. Eu acredito que nós temos que sair mais forte de tudo isso. O meu parecer preliminar, como o próprio nome diz, ele só aprecia o exame de admissibilidade. Para quem é profissional de direito, sabe o que eu estou querendo dizer. Se tem indícios mínimos de autoria, tem indícios mínimos de autoria. Se a legitimidade passiva é deputado federal, atipicidade, enfim, aqui ninguém está condenando ninguém. Eu estou procurando ser técnico, ser justo. Desde quando eu fui nomeado relator, eu venho falando, estou estudando, estou avaliando, enfim, e cheguei no convencimento. Ou seja, que no exame de admissibilidade, ou seja, passando o olho superficialmente, em cima do que tem que ser analisado, deve sim ser dado andamento a esse processo, que ele preenche todos os requisitos, abrindo o prazo da defesa. Mas eu gostaria aqui de dizer o seguinte. Só questão de ordem. Pois não. O presidente da casa acabou de voltar atrás na questão do encerramento dessa sessão aqui. Muito bem. Ele acabou de voltar atrás. Ou seja, suspendeu a decisão do Felipe. Suspendeu a decisão e a questão de ordem foi acatada, então essa sessão está validada a partir dessa decisão. O presidente Eduardo Alcunha voltou atrás na decisão do presidente de exercício, Felipe Bonier. Mas estamos votando ainda lá ou não? Só precisa ver se tem eu só quero fazer um apelo. Só quero fazer um apelo aqui. Está na ordem do dia, senão não pode votar. Eu só quero fazer um apelo aqui, presidente. Está votando. Está subindo. Não vai atingir o quórum. Está subindo o quórum a cada segundo com uma estruturação do governo para que tenha quórum. Se nós estamos aqui numa causa suprapartidária, onde os antagônicos se juntam de uma causa ética, é necessário que o governo não priorize uma votação que pode ser feita na terça em detrimento de uma situação que nós estamos vivendo hoje. Eu pediria que o governo não desse quórum. A oposição obstruiu, agora não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para agradar dois senhores. Não. É necessário que o governo desmobilize e não deixe alcançar o quórum para valer a nossa manifestação de hoje, senão seria quase inócua. Pela ordem, presidente, apenas dizer que não foi só a oposição que obstruiu, nós somos da base e estamos aqui. É bom que fique claro também. Presidente, não deve ser só o PT? Está subindo muito devagar o quórum, não vai atingir o quórum. Tem deputados de todos os partidos aqui. Por favor, o PT está aqui também. Todos os partidos estão aqui. Presidente, eu pedi como líder, gostaria que a Só um pouquinho, gente.
Só um pouquinho, mas tem que pedir pro nosso colega que sempre se empolga com a temática governo e oposição, que aqui a temática não é governo e oposição. Aqui não é lugar de... Não é o lugar de... Ele passa 15 minutos sem fazer governo e oposição, ele já sente falta, tem que voltar para o Presidente, se me permite. Metade da bancada do PT está aqui. Por favor, por favor. Aqui, não, eu quero lhe dizer uma coisa. Muitos de nós aqui, inclusive, estamos numa posição como detentores de mandatos. As nossas posições aqui são pela ética na política e a responsabilidade de cada mandato. Por favor, então eu pediria que os colegas não tivessem cobranças que diminuíssem o movimento que se fez hoje, que é um gesto importante para o Brasil. Que é o Sampaio que para de fazer questão de ordem. Presidente, eu estou inscrita. Segue a ordem de inscrição, por favor. Por favor. Senhor presidente, por favor. Eu vou sair daqui. Só para fazer um esclarecimento aqui com relação ao painel, presidente. Só com relação ao painel aqui. Os blocos do PP estão orientando não, do PR estão orientando não, do PT estão orientando não, os blocos do PSDB estão orientando obstrução, PRB obstrução, PSB obstrução, DEM obstrução, PDT está orientando não, Solidariedade não, PCdoB obstrução, PPS obstrução, PV não, o PSOL não orientou, a Rede obstrução. A gente saiu da sessão. Eu estou apenas passando fato. Eu queria apelar ao PT, ao PT e a Silveira que orientasse a obstrução. Orientação, senhor presidente. Por favor. A hora da chamada, por favor. Tem partido da oposição lá. A solidariedade está lá orientando. Por favor, vamos retomar, presidente. Eu também tenho assim de abstinência. Eu vou encerrar. Deputado, não. Deixa os líderes falar, senhor. Vamos fazer um outro debate. Vai seguir a linha, senão eu vou embora. Vamos pedir o PT orientar. O PT não precisa de comando do PSDB, não. O PT tem comando. Viu, Marquesão? Com a sua convicção. Quando foi que o PT precisou do comando do Presidente, vamos procurar o que nos une. A bandeira da ética é muito maior. Pela ordem, presidente. Sim, mas aqui está faltando ética nesse conselho. Por favor. Sampaio veio aqui fazer fofoca. Pela ordem, presidente. Fofoqueiro esse Sampaio. Pela ordem, para ajudar. Senhores, por favor. Eu quero falar para o senhor o seguinte. Essa reunião foi provocada... O Leitão não está sendo ético. Por favor. Aliás, nunca foi ético o Leitão. Por favor. Porra, sinceramente. Senhores. Presidente. Deixa o relator falar. Senhores, deixar o relator falar. Presidente. Fica impossível. Eu não consigo falar, não dá para continuar dessa forma. Garantir a palavra ao relator que estava falando, presidente. Senhores, peraí, senhores. Essa reunião, nós estamos aqui hoje, agora à tarde, em função de uma decisão equivocada da mesa. Passou por cima do regimento, cancelou uma sessão que ele não tinha capacidade para fazer, de autoridade para tal. Nós exigimos que fosse restabelecido dentro da lei e que essa sessão fosse revalidada. A mesa tomou a decisão, revogou, voltou a sessão a ter validade. Nós, como Conselho de Ética, eu como presidente do Conselho de Ética, não posso também passar por cima do regimento. A ordem do dia está em andamento. Da mesma forma que ele voltou atrás, porque estavam descumprindo o regimento, nós não podemos, como Conselho de Ética, descumprir o regimento, manter uma sessão com a ordem do dia em funcionamento. Dei a palavra aos senhores, mas eu agora está recebido. Presidente. Por favor. Deixa ele concluir, gente. Deixa eu concluir. Minutos. Eu não posso, como presidente do Conselho de Ética, também, eu o fiz porque eu não estava, como disse o Miro Teixeira, obrigado a cumprir uma lei absurda, uma determinação absurda passando por cima da lei. Restabelecido a nossa sessão,
a nossa dignidade, a nossa prerrogativa do Conselho foi restabelecida. Então, nós não podemos agora passar por cima do próprio regimento. Eu vou... Alguns líderes estão inscritos aqui, rapidamente. Jandira, Rubens e o Ivan Valente. O relator não terminou, senhor presidente. O relator é, acima de tudo, disciplinado. E eu tenho que parabenizar o relator por tudo que fez, que está fazendo, e pela disciplina que ele tem. E pela amizade que hoje nos une, com pouco tempo, o respeito que eu tenho pelo nobre relator é grande em função das atitudes que ele tem tomado e que não me deixou, em momento algum, nesse período, curto período que estivemos juntos. Peço desculpas, inclusive, ao relator, porque tive muito receio em nomear o relator. Levei alguns dias tomando informações do relator, procurei alguns amigos comuns e me asseguraram que eu podia dar a relatoria ao Pinato, porque ele era um homem de bem. E acertaram, e eu acertei também, e essa casa acertou. Por isso quero render as minhas homenagens ao relator Pinato. Mas eu vou pedir que ele decline de falar aqui sobre esse assunto. Vou dar aos que estão inscritos, não vou escrever mais ninguém, a Jandira, Rubens Bueno, Ivan Valente, Mendonça, Ivan Valente, como membro Erundina, Geraldo, vou dar esse aqui. Luiz Erundina, está pedindo e depois eu vou suspender essa reunião informal. Não vou reabrir a sessão. Então, a sessão que eu suspendi, eu estou encerrando a sessão, a que foi convocada, eu estou suspendendo. Senhor presidente. Peraí, gente. E vou continuar com a informal para dar a palavra aqui. Como membro do Conselho, posso falar? Só um minutinho. Meu senhor presidente, Eu vou embora. acho que tem um fato novo e muito grave. Já teve parlamentar aqui que propôs até que o relator saísse daqui com segurança. Como membro desse conselho, eu queria pedir ao relator que, se ele não quisesse falar aqui, mas que falasse para nós, membro do conselho, sobre as ameaças. Estou propondo isso. Se não quiser falar aqui, que nos falem na sessão reservada, numa sala reservada. Lá no conselho. E eu, como membro do conselho, solicito, se o relator se colocar à disposição, porque eu acho também muito ruim sair daqui com uma segurança sem essa coisa estar, pelo menos, socializada com nós, membros desse conselho. Eu acho muito grave esse fato novo do relator estar sendo ameaçado. Acho muito grave. Os deputados que estão aqui, graças a Deus que não sou acompanhando o a relator. imprensa, Que esse cálice foi para Vossa Excelência. O relator não corre nenhum perigo. Mas eu vou... Os que estão inscritos... Acatado a minha proposição? Acatado, sim, senhor. Tudo bem, ainda hoje. Ainda hoje. É só da pena. Gente, esta é a ordem do dia do Parlamento Brasileiro. Dá pra... Não há mais limite para que isso continue. Esta é a posição... Pode falar ou não? Deputada Jandira. Mas é impressionante, né, isso aqui? Deputada Jandira. Senhor presidente, eu até agradeço a manutenção da inscrição. Eu estava quase indo embora já, porque está difícil de falar. Eu quero apenas dizer o seguinte, presidente, tem três questões que eu queria apenas registrar aqui. A primeira foi a vitória da revogação da decisão da presidência da Casa. Isso é uma vitória do protesto, do simbolismo político e do peso simbolismo político que aconteceu aqui hoje. Né? A saída do plenário, o posicionamento dos partidos, a atitude dos deputados que se retiraram e para cá vieram, fortalecer este conselho como órgão autônomo da Casa, que tem que estar acima das manobras, particularmente quando o diretamente envolvido é o próprio presidente da Casa. Então essa é uma questão importante. Segundo, realçar e reafirmar, aqui de fato, não é uma questão de oposição ao governo, pelo amor de Deus. Se fizer esse jogo político, dificulta. Esse jogo político não ajuda o próprio funcionamento do Conselho e nem as atitudes que nós podemos ter em consenso, unificando forças para evitar que nos preparemos, virão novas manobras. E como vários disseram aqui,
Quer dizer, já ficou claro para a sociedade, vai ficando cada vez mais nítido que o exercício da presidência por alguém que está investigado no Conselho não é possível. Não é possível, porque as manobras, tem instrumentos de poder, tem maneiras de interferir no funcionamento do Conselho. Esse primeiro protesto, de alguma forma, é dizer o seguinte, não faça de novo. Mas é óbvio que com os instrumentos da presidência na mão, a tentativa de manobrar é permanente. Tem instrumento de ameaça, de retaliação, de isolamento de deputado. Isso tudo pode acontecer. Então é lamentável que a gente ainda não tenha tido a dignidade do próprio presidente de ter se retirado da função para dar sequência de forma a preservar a credibilidade do parlamento. E por último, presidente, parabenizar a sua altivez de ter ido ao plenário fazer o seu recurso e a altivez de todos nós que tivemos a coragem política, independente de partido político, de assumir uma posição em defesa da casa. Porque aqui está em jogo, acredito que a nossa já está muito lá embaixo do parlamento. Se nós não tivermos atitudes muito claras, nós não teremos mais salvação, aos olhos, inclusive, de reforçar a boa política, que é o que a gente precisa reforçar na sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente. Bom, eu vou passar ao deputado Mendonça Filho e depois o deputado Ivan Valente. Quero dizer que às 14 horas e 15 minutos nós encerramos a sessão iniciada hoje às 10 horas da manhã. Portanto, para tomar nota aí da secretaria. Cancelada a votação nominal, porque não deu quórum. Vai tentar abrir uma extraordinária. A maioria se pronunciou claramente a favor da ética. Não. E aí, talvez convoque uma extraordinária. Tem que pedir painel para não deixar... Já foi pedido no painel. Deputado Mendonça Filho. Presidente, eu quero aqui, de forma muito objetiva, reiterar as palavras que já tive a oportunidade de proferir no plenário da Casa. A minha presença hoje como líder do Democratas aqui no Conselho de Ética, ela tem o sentido de respaldar Vossa Excelência, todos os membros do Conselho de Ética, o trabalho do relator, o sério deputado e qualificado deputado Fausto Pinato, dizer que acima das disputas políticas nós temos a instituição Câmara Federal. Nós não vamos aceitar qualquer que seja o mecanismo que retire do Conselho de Ética suas prerrogativas, sua independência, sua força e a sua condição de exercer o seu dever de justiça, que vai processar essa apuração que envolve o nome do presidente Eduardo Cunha dentro de um clima de normalidade. Eu considero absolutamente lamentáveis os fatos ocorridos hoje. Foi lamentável, de fato, a maneira e as manobras utilizadas para impedir que o Conselho de Ética pudesse funcionar dentro de um clima de normalidade. E, evidentemente, que como parlamentar e como líder de um partido relevante na Casa, eu não poderia me omitir. Eu não estava programado para falar no plenário e me senti obrigado a me pronunciar, porque qualquer ato, qualquer atitude que venha a subtrair o poder institucional de independência, de justiça do Poder Legislativo, eu vou sempre me surgir. Então não tem conveniência partidária, política, de relacionamento que faça com que eu possa me omitir diante da necessidade de vocalizar a voz mais nobre da história deste parlamento e, ao mesmo tempo, o desejo da sociedade brasileira. Então, ao relator Pinato, o meu respaldo, ao presidente Zé Carlos Araújo, também o nosso respaldo para que ele possa, junto com os membros do Conselho de Ética, agilizar esse processo, garantindo o amplo direito à defesa do presidente Eduardo Cunha, mas ao mesmo tempo dizendo que esta casa não tem dono. Esta casa não pertence ao presidente, não pertence a nenhum deputado em particular. Essa casa é parte do poder constituído brasileiro, é a voz da democracia e do povo brasileiro, e assim sendo, nós temos que exercer respeitando a vontade popular e respeitando a Constituição e aquilo que pressupõe legalidade e ética nos nossos atos. E peço à bancada que não resiste presença no novo painel que foi aberto há pouco. Presidente. Senhor presidente, Ana Elisiane, eu queria...
Senhor presidente. Presidente, eu estou com a palavra aqui, presidente. Presidente, eu queria ver meu... Deputado, eventualmente. Eu queria falar, presidente. Mas eu sou parlamentar. Vossa vez vai falar, deputado. Está aí mulher. Está inscrito, está inscrito. Tem um lugar de preferência nesse conselho. Deputado Ivan Valente, pelos cabelos brancos que tem também. Deputado Ivan Valente. Eu também sou branco. Presidente, primeiro eu queria colocar a seguinte questão, mas quero me dirigir não aos fatos que nos levaram aqui, mas queria fazer um apelo a todos os líderes e parlamentares que saíram do plenário, que tomaram uma decisão inédita, que seja irreversível. Irreversível quer dizer, nós não podemos mais dar quórum enquanto o senhor Eduardo Cunha tentar presidir a Câmara dos Deputados. Essa é que é a questão. Nós tomamos uma atitude que não tem reversão. Então peço a lideranças de todos os partidos, independente de ser de situação e de oposição, independente de ser governo ou não, e mesmo aqueles que acreditaram nas histórias iniciais do senhor Eduardo Cunha, né, que pensem bem, porque nós não podemos continuar desmoralizando o parlamento brasileiro. Então, a ideia é a seguinte, vai ter uma nova sessão, só para concluir, presidente, não devemos dar quórum, não devemos participar de mais nenhuma sessão até que o senhor Eduardo Cunha saia da presidência da República e corra o devido da presidência da Câmara. E você derrubou a Dilma pelo... Muito bem! Ele quase tentou ser presidente, porque ele era o terceiro na linha sucessória. Ele era o terceiro da linha sucessória e ele queria ser presidente também. E teve muita gente que acreditou nisso aqui, infelizmente. E espero que não acredite mais, porque a corrupção está explícita. E quero dizer o seguinte, o pessoal foi oposição desde o primeiro dia e tinha razão. E tinha razão na CPI da Petrobras e tinha razão depois. Mas nós estamos felizes, nós do pessoal estamos felizes que todos os outros partidos que vieram para cá e os parlamentares que vieram para cá, em nome da dignidade do parlamento, deram uma demonstração que isso aqui ainda pode representar o Poder Legislativo Federal. Deputado Fausto Pinato, que é o relator, deputado Zé Carlos Araújo, preside essa sessão. Vossas Excelências deram demonstração hoje de que é possível exercer com dignidade o cargo de deputado federal. Fora Cunha, já! Fora Cunha já. Se balançar, o Cunha cai. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Só para o entendimento, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, para o entendimento só. Eu só quero fazer um entendimento da interpretação do que a Vossa Excelência falou. Deputado Júnior Delgado, primeiro eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência pela decisão que tomei. Mas tenho certeza que foi a mais acertada. Não, eu quero entender. Porque nós fizemos essa mobilização toda, conseguimos parar lá o plenário, viemos para cá para poder ser solidários, reforçar, e aqui houve um crédito de mais de 100 deputados ao Conselho de Ética reafirmando nossas posições. O relator estava aqui para poder fazer a leitura. Lá, eles viram que perderam o clima e não tinha condição, revogaram a decisão. Eu quero entender, Vossa Excelência encerrou a sessão, não pode reabrir para que a gente tenha a leitura, deputado Fausto, nós não ganhamos nada. Deputado Fausto faz a leitura para que a gente possa, se for o caso, pedir vista para na outra semana comer, senão nós ganharmos. Não tem hora do dia, não deu quórum, terminou a sessão. Terminou a sessão. Deputado Júnior Delgado, quando terminou a sessão, eu já tinha encerrado aqui. Se eu soubesse que eu estava no pressuposto do que me foi dito, que o presidente estava disposto a levar a sessão até às 18 horas, para evitar que isso acontecesse. A ordem do dia estava aqui piscando. Eu encerrei, porque eu não quis fazer o que ele fez, passar por cima do regimento. E o regimento não permite
que a gente deve ver. Mas se tudo é feito nessa casa, eu quero pedir a Vossa Excelência que peça pelo menos aqueles que vieram aqui com práticas protelatórias e conseguiram alcançar, porque eles não queriam votar hoje e acabaram conseguindo, que a gente possa marcar a sessão para terça-feira de manhã. Está marcada, presidente. Para contar, senhor presidente, esse prazo, porque eles assumiram, de certa forma, um acordo de não fazer nenhum tipo de obstrução para que a gente possa ter a leitura por parte do relator. O relator está preparado, o prazo dele venceria hoje. O relatório dele foi, com a suspensão da reunião aqui, ele teve até tempo para poder analisar a defesa do nobre advogado doutor Nobre, e aí ele teria condição de fazer todo o respaldo da leitura do seu relatório hoje. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, então, para que essa conquista nossa fosse referendada não só para o Conselho de Ética, para o Parlamento, para a sociedade brasileira. É isso. Deputado Júlio Delgado, Vossa Excelência tem toda a razão. A sessão já está convocada. O relatório não foi lido aqui hoje, portanto, ninguém tomou conhecimento, não vai tomar conhecimento, só na terça-feira está convocado. O compromisso que é sem obstrução está valendo, nós vamos valer. É lógico que pedir vistas, nós não podemos impedir, vamos pedir vistas e nós vamos marcar 2 dias, que é o que o regimento, eu tive a lucidez no passado, mudar os prazos, que era por sessão, 3 sessões. 3 sessões, o senhor sabe que pode demorar 1 semana, 2 ou 3 sessões, ou 3 semanas, mas agora é por dia. Então, são 2 dias. Se a sessão é terça, vai contar quarta e quinta. Evidentemente, eu não vou convocar para sexta, por motivo que Vossa Excelência sabe, são óbvios, mas na próxima terça-feira nós vamos votar, que é no dia 1º de dezembro, nós vamos votar. Está dentro do nosso cronograma, e eu quero, mais uma vez, dizer a Vossa Excelência que me orgulho muito de ser seu amigo, me orgulho muito de tê-lo aqui no Conselho de Ética. E sei que Vossa Excelência é um homem compreensivo e vai entender as minhas razões. Portanto, Betinho Gomes com a palavra. Senhor presidente. Erundina. Deputado Betinho, por favor. Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes do senhor passar. Desculpa a minha insistência. Desculpa, eu que tenho que pedir desculpa a vossa. Não, presidente, não, que é isso. Mas uma questão, senhor presidente, para terminar. Vossa Excelência vai marcar para hoje a reunião interna dos membros do Conselho, deputado Fausto? Senhor presidente. Só depende do deputado Fausto querer conversar. Senhor presidente, só uma... Para falar sobre segurança. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, só antes da deputada falar, só um esclarecimento, que eu entendi que Vossa Excelência falou que essa sessão aqui está encerrada. É isso? A sessão, sim. A conversa informal aqui da evidentemente, pronunciamentos de cada deputado vai acontecer. Agora a sessão está encerrada. Isso. Deputada Erundina. Olha, presidente, colegas, eu insisti em falar, presidente, porque eu entendo que esse ato de hoje e a manifestação soberana do Conselho de Ética anuncia que nós estamos entrando numa outra fase desse processo. Que até agora nós vivemos sob um regime de força, de perseguição e de total violação aos prerrogativos parlamentares. Nesse sentido, presidente, eu queria propor aos meus colegas, lamentavelmente já está esvaziado, que é dentro da linha do que o Ivan falou, de ser irreversível esse momento que estamos começando nesse ato. E mais que a continuidade desse processo, nós temos que manter a mobilização dos parlamentares. Esse grupo ainda está pequeno, ele tem que crescer ainda mais para que a gente possa ter a garantia que as alegações formais, regimentais, normativas, não se sobreponham à política, porque a Casa está sendo prejudicada nas suas prerrogativas, nas suas funções constitucionais, de funcionar com normalidade. Nós vivemos nessa Casa sob um regime de força, de perseguição e de cerceamento à liberdade do parlamentar se expressar e exercer as suas prerrogativas. E aí, presidente, me permita também sugerir ao Conselho de Ética que não se submeta à política, às normas. O que eu quero dizer com isso? Naquilo que o Conselho puder acelerar, apressar, e além
da questão técnica, formal, legal, que é importante, mas a política se sobrepõe a isso. Eu acho que a relação aqui está tão esgarçada, né? O clima de instabilidade, de constrangimento é de tal ordem que a gente não tem mais condições de viver nesse ambiente. E o Conselho de Ética agora passa a ter um protagonismo que ele nunca teve nessa casa, que é politicamente ser um instrumento, espaço, né, a partir do qual se consiga reverter a correlação de força nessa casa, que esteve sob o controle de uma única pessoa, que é o presidente da casa, que manipulou, que manobrou, que interpretou a seu bel prazer, a partir do seu próprio interesse, as normas regimentais. E eu queria, presidente, me permita propor que esse conselho não fique preso, escravo e muito rigoroso no cumprimento de normas, de filigranas do regimento do conselho, mas pense, olha, a ação dos senhores e o respaldo que nós estamos aqui assegurando ao Conselho de Ética, e em particular o relator. Eu até proponho aos meus colegas que a gente formalize no manifesto o nosso apoio ao seu relator, deputado, que a gente formalize. Fico muito grato. Eu vou encaminhar essa manifestação que nós parlamentares, a partir desse ato e outros que queiram se agregar, a gente manifestar a Vossa Excelência o nosso respaldo, a nossa aprovação. Obrigado, e a nossa aliança no sentido de garantir a Vossa Excelência, seja a pretexto de que o seu trabalho, a sua independência e a sua dignidade não sejam minimamente, não podem ser feridas no momento em que Vossa Excelência cumpre uma missão tão importante. Então, presidente, eu agradeço a tolerância. Eu não estou aqui por acaso. Na minha idade, a gente já acha que já cumpriu tudo e não cumpriu. E a gente tem muito a cumprir. E eu acredito na política. Só a política é solução para os problemas. A solução não é técnica, não é legal, é política. Porque, inclusive, aqueles que se beneficiam da lei, eles fazem dessa lei, né, o sustentáculo e a justificativa por seus atos arbitrários, por seus atos prepotentes, por seus atos autoritários, que é isso que esse presidente tem feito até agora. Eu celebro esse momento, presidente. Estou confiante em Vossa Excelência e no relator e no coletivo do Conselho, e contem conosco. Sempre que for preciso, nós estaremos aqui. E o relator não está sendo perseguido individualmente. Nós estamos juntos com ele e vamos garantir todas as condições para que ele assume as consequências nas suas funções como relator. Obrigada. Deputado Beijão. Senhor presidente, uma rápida palavra aqui, em meu nome pessoal, o nome também do deputado Marquesan, que somos membros dessa comissão de ética, representando o PSDB. Eu queria primeiro dizer do apoio e do incentivo que queremos aqui transmitir a Vossa Excelência na condução dessa comissão, prestar também toda a solidariedade e apoio ao relator, que tem tido uma atuação até aqui perfeita, impecável, sem exacerbar nas suas atribuições, mas garantindo que o processo possa correr com a celeridade que a população brasileira exige nesse instante. Dizer também, presidente e membros do Conselho de Ética, essa casa aqui sempre tem marcado em alguns momentos da vida do povo brasileiro por fazer história. E hoje, o que aconteceu hoje, nesse instante, nesse plenário, foi daqueles episódios que vão ficar para a história, que vão ficar para a memória da população, que vão lembrar daqueles deputados e parlamentares, dos partidos que se manifestam em favor não só da ética, mas sobretudo da democracia. Porque garantir que as prerrogativas sejam preservadas é garantir, sobretudo, a democracia. E nós estamos, nesse instante, para reafirmar o nosso compromisso com a democracia, o compromisso com o rigor da decisão que nós vamos tomar em breve e, mais uma vez, externar total apoio à condução de Vossa Excelência, que também foi bastante firme no dia de hoje, e dizer ao relator, continue firme no seu trabalho, tenha a nossa confiança, aguardamos com ansiedade o seu relatório para nos pronunciar. E vamos enfrentar todas as manobras protelatórias com serenidade, mas sobretudo com firmeza. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu queria parabenizar Vossa Excelência que reafirmou já em vários momentos aqui nesta comissão
da sua paciência, da sua serenidade, isso é muito claro quando nós estamos aqui nos trabalhos dessa comissão. Vossa Excelência, com muita serenidade, mas com muita firmeza, cumpriu o seu papel e mostrou para o Brasil a sua responsabilidade como presidente desse Conselho. Quero deixar ao senhor os meus cumprimentos ao relator, que também traz com a mesma firmeza a sua condução e tem demonstrado até aqui a sua isenção, a sua imparcialidade e a sua responsabilidade com a ética como relator deste caso específico, deste processo. Ao mesmo tempo, presidente, eu queria deixar aqui a nossa indignação, porque desde o primeiro momento dos trabalhos hoje aqui no Conselho, ficou clara a tentativa de protelação, de argumentar, inclusive, sem nenhum fundamento regimental, a inviabilidade desta reunião de hoje. É claro que foram superadas e a unidade suprapartidária dos parlamentares na sessão de hoje foi a demonstração clara do que a deputada Erundina coloca com muita eficiência. Nós, na unidade, no exercício da política, como se deve ser, nós conseguimos superar e conseguimos suplantar as manobras que, porventura, se tentam realmente colocar. E, nesse sentido, fica muito claro a inviabilidade moral e legal, porque com os indícios e com tudo que nós, na verdade, temos acompanhado, a inviabilidade de o presidente desta casa continuar conduzindo este parlamento. É necessário que nós tenhamos uma ação enérgica em relação a isso, porque ficou claro hoje, ele na presidência dos trabalhos desta casa, está com todo um aparato diante dele de utilizar manobras para inviabilizar o transcurso dos trabalhos deste Conselho. Portanto, eu estarei defendendo, inclusive dentro de nosso partido A Rede, para que nós venhamos recorrer ao Supremo para pedir o afastamento do presidente desta casa. Porque se não houver esse afastamento, nós não poderemos e nós não iremos agir dentro das nossas prerrogativas legais como membros deste Conselho e até mesmo em relação aos demais parlamentares. Portanto, presidente, quero deixar aqui esse nosso andamento que faremos junto à rede, inclusive pedindo aos demais partidos também que tenham a mesma sensibilidade e venham assinar esta ação e, acima de tudo, mais uma vez reafirmando ao presidente, ao vice-presidente deputado Sandro Alex, que também tem demonstrado com muita seriedade e de forma muito tranquila e serena a sua posição aqui como vice-presidente deste Conselho. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Elisiana. Quero passar a palavra ao deputado Jorginho Melo, que Vossa Excelência quer falar? Senhor presidente, eu só queria... E o major, na sequência. Eu só queria cumprimentar o nosso presidente, o relator Pinato, sei da apreensão, da preocupação dele, e dentro daquela solicitação do nosso membro da comissão aqui, se pudesse nos reunir o mais rápido possível para assim saber... que conclua os trabalhos aqui, nós vamos até a sala da presidência. Até para a gente dar conforto e solidariedade a ele, que fosse o mais rápido possível. Muito obrigado, e a comissão está no caminho certo, é por aí, nós temos que atuar. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Major Olímpio. Senhor presidente, senhores membros desse conselho, deputados de todos os partidos e aqueles que acompanham essa sessão, não venho aqui representando nem manifestando a opinião do meu partido, o PDT, até porque não exerço lá a liderança. Não sou membro deste conselho, muito embora até tenha me colocado à disposição do meu partido no princípio da legislatura para pertencer a esse conselho por saber a importância que tem e o quanto o povo brasileiro espera justamente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Mas venho muito mais como um parlamentar esperançoso. Deputado Sandro Alex, José Carlos Araújo, Pinato. Esperançoso realmente que se faça justiça. Não vou fazer considerações, até porque, como muito bem disse tecnicamente o Fausto Pinato, ele, para admissibilidade, estudou, está estudando e continua estudando. Que os membros desse conselho
estudarão e muito para irem no sentido da justiça. Mas, até para que esse Conselho tenha a tranquilidade que a Constituição lhe dá e o regimento dessa Casa, é preciso que os 513 deputados deem as mãos aos membros do Conselho e digam da sua confiança. E me preocupa muito mais, e talvez isso até me tenha trazido aqui, e não para dizer simplesmente que estou no apoiamento do Conselho, no momento em que se ventilam, ou que se ventilar, qualquer ameaça a qualquer dos deputados, é mais do que a nossa obrigação intervir e agir. Eu sou um policial há 37 anos e aprendi a acreditar em ameaças. Aprendi a ver que marginais ou psicopatas, ou todas as espécies de criminosos que possam ameaçar, têm potencialmente a condição de cumprir a ameaça. Já vi mulheres denunciarem violência doméstica e simplesmente se fazer um BO, manifestação da polícia, do Ministério Público, e a mulher ser barbarizada e morta. Crianças dizerem socorro, pelo amor de Deus, e serem executadas. Policiais dizerem estou sendo ameaçado pelo exercício da minha função e serem executados. Juiz na minha região, juiz da vara de execuções criminais, ser executado por espírito de vingança. Então eu quero dizer a todos que como parlamentar, que como policial, viu, Fausto? E como pessoa que aprendeu a te admirar nesse pouco tempo de convívio, você mais de uma vez já me falou, melhor que qualquer assinatura vale o fio de bigode. E eu quero te dizer humildemente, como um policial e como um parlamentar, seja quais forem as circunstâncias, e que não fique simplesmente em oficiamento à Polícia Federal, requisição de força da Polícia Legislativa dessa Casa nesse momento, mas que haja um esforço para que Vossa Excelência tenha a plena tranquilidade. E a tranquilidade não é só pela agressão ou pela manifestação que possa ser dirigida à pessoa, mas a manifestação velada dirigida muitas vezes e a indução. E o crime de ameaça, até por isso mesmo, ele não se caracteriza pelo potencial da ameaça, mas sim pela intimidação da vítima. E quando tocam na nossa família, a covardia é muito maior. Quando a ameaça é velada e nos induz, olha, pensa na vida, é muito pior. E eu quero te dizer, Fausto, nós somos 513 aqui, e somos 205 milhões de habitantes que não aceitam essa intimidação. Muita gente já foi sacrificado nesse país e tantos outros ainda serão, mas tenha a certeza absoluta, meu irmão, que nós vamos estar junto com você em todos os momentos. A ameaça com você, a ameaça em qualquer um dos membros do Conselho, é uma ameaça ao povo brasileiro. Então, meu caro vice-presidente, parabéns pelas atitudes de hoje. José Carlos Araújo, que saiu momentaneamente, parabéns pelas atitudes, parabéns pelo exercício da dignidade. Na minha profissão, e os meus policiais sabem, sempre falo, força, honra e ética. Os senhores são o Conselho de Ética que vão fazer com muita força e com muita honra o que a população brasileira quer, espera e merece. Parabéns por esse Conselho. No dia da bandeira, nós estamos dando uma luz de respeito à nossa bandeira nacional, à nossa mãe, à nossa pátria. Não vamos nos quedar. A sua assinatura, Fausto, é a assinatura de 205 milhões de habitantes. E o que for colocado lá, nós estaremos juntos com você. E no plenário nós vamos sustentar o que o nosso Conselho, que nós colocamos pela representação partidária, que o povo pôs aqui, e vai fazer respeitar. Parabéns a todos vocês e conte comigo, meu irmão. Muito obrigado. Não havendo mais quem
quem queira fazer uso da palavra? Vossa Excelência. Só porque a liderança lembrou que eu sou vice-líder, ele disse que não falava pelo PDT por não ser líder. Mas o Major Olímpio é do PDT, eu sou vice-líder do PDT e quero hipotecar total e restrito o apoio do PDT e confiança no Conselho de Ética. E absoluta apoio, solidariedade ao Fausto. Isso fique certo que não é só o deputado Ronaldo Lessa, é o PDT. Muito obrigado. Fica registrado o posicionamento do partido PDT. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. Nós teremos uma reunião fechada com os membros do Conselho e o nosso relator Fausto e comunico a próxima reunião deliberativa para terça às 14 horas, dia 24, em plenário a ser designado. Está encerrada a presente reunião informal de debates.